Boa noite, senhoras e senhores, senhoritas e jovens. É com grande satisfação que retomamos os estudos aqui na Rede Amigo Espírita. Tá? Deixo aqui também o meu muito obrigado a todos vocês que me deixaram mensagens na semana passada em razão do meu aniversário de 31 anos. Tá? Muito feedback positivo. Com relação ao grupo também, coisas que poderiam ser melhoradas. Então, eu sou muito grato a todos vocês por isso. Começando então, deixando aqui o meu boa noite a vocês que estão acompanhando pela Rádio Amigo Espírita, vocês que estão acompanhando pelo YouTube. Se estiverem acompanhando pelo YouTube, vem para cá assistir ao vivo. Tem bastante coisa acontecendo no chat aqui. Vocês que baixam no SoundCloud também os áudios, muito obrigado. Várias pessoas disseram que usam os áudios, que usam os vídeos em estudos em grupo, como material complementar das obras. Então isso nos deixa muito felizes, tá? Saber que esse trabalho está chegando a tantas pessoas. E vocês que estão aqui acompanhando presencialmente, o meu boa noite, tá? Deixar aqui então o boa noite para o Pedro de Florianópolis, a Lilian de Brasília, a Virgínia de Porto Alegre, a Silvana de Jundiaí, obrigado pelo feedback do som, Silvana, a Luciene de São Gonçalo do Sapucaí, a Marley de Curitiba, Elson Miguel Pereira no Rio de Janeiro, Elson de Miguel Pereira no Rio de Janeiro, o Sebastião de Cornélio Procópio no Paraná, a Noêmia de BH, a Cristina de São Mateus no Espírito Santo, que já terminou suas andanças aqui pelo ABC, a Janaína de Campina Grande na Paraíba, a Cláudia do Rio de Janeiro e a Maria de Curitiba. E tem todo o pessoal também que não falou de onde mas está aqui representado, tá? Sejam muito bem-vindos, uma boa noite. Aqui o Arnaldo já começa falando que eu não passo de 25 anos, ô louco, Arnaldo. Então, agora sim, se eu tenho cara de 25 ou se até os 40, até os 56 acabou a minha encarnação? Deixa isso mais claro aí, porque o caminho está começando só. Eu preciso de muito tempo para desenvolver esses estudos todos aí. Estamos apenas nos 2 primeiros. O objetivo é fazer a obra completa da série psicológica. Então vamos lá. Antes de começar também, eu queria deixar aqui um adendo, que a Carolina de Embu das Artes, por espontânea vontade, criou um grupo para troca de informações a respeito dos 2 estudos, ok? É lá no Facebook. Então, quem quiser vai na minha página tem o link, tá? Mas esse grupo é um grupo autônomo, o objetivo desse grupo é que vocês troquem materiais, que não funcione como WhatsApp, nem esses grupos que as pessoas ficam mandando um monte de bom dia, frases coloridas. Não é esse o objetivo, tá? O objetivo é criar nesse grupo um acervo de materiais de apoio, materiais complementares de literatura, para que vocês possam crescer também em outros pontos, tá? Eu não participo desse grupo justamente para que o meu olhar não contamine, que o objetivo é que o grupo seja autônomo mesmo, tá? E a Carolina também não vai fazer o papel de expositora no grupo, ela só tomou a iniciativa. Então eu digo isso para que não cobrem dela que ela fique alimentando o grupo, tá? Ela só ajudou na criação do espaço. Então quem tiver interesse vai na minha página lá no Facebook, tem o link, e aí a Carolina te aceita para que vocês possam estudar materiais complementares, tá bom? Este é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, de Divaldo Franco e Joana de Ângeles. A realização é da Rede Amigo Espírita e eu sou Vitor Antenori Rossi, psicólogo aqui de São Paulo. Hoje estamos no encontro de número 24 e começamos hoje o capítulo 3, Consciência e Vida. E hoje no 3.1, Incursão na Consciência, parte 1. Coincidentemente, o estudo de amanhã será o Alvorecer da Consciência, né? Então, os 2 estudos estão trabalhando a questão da consciência. Mas hoje, aqui no Autodescobrimento, a Incursão na Consciência, parte 1. Também a Gina de Petrópolis dando uma boa noite aqui. Então, vamos lá. Indo direto ao texto. Remontando-se à origem da vida nos seus mais remotos passos, encontra-se a presença do psiquismo originado em Deus, aglutinando moléculas e estabelecendo a ordem que se consubstanciou na realidade do ser pensante.
Isso aqui é importante, ó, remontando-se à origem da vida, nos seus mais remotos passos. Quer dizer, lá atrás, né, onde tudo começa, onde isso ultrapassa, inclusive, a nossa questão humana. Eu Vitor, encarnado aqui na Terra, né? Eu posso pensar que eu estou em um processo evolutivo, que talvez em vidas passadas, ali no, sei lá, século XIII, século XIV, mas não é disso que eles estão falando. Eles estão falando de um momento bem mais remoto, bem anterior a isso, relacionado à criação, né? A nossa criação. A Estela também de Los Angeles chegando agora, boa noite. Encontra-se a presença do psiquismo originado em Deus, aglutinando moléculas e estabelecendo a ordem que se consubstanciou na realidade do ser pensante. A aglutinação de moléculas colocada aqui, ela é importante pelo seguinte: esse psiquismo se origina em Deus. Este aglutinamento de moléculas estabelece que nós não temos condições de criar nada novo, tá? Não somos nós que criamos as coisas em nós. Mas estas coisas já estão no universo e à medida que nós vamos passando pelas experiências, nós vamos incorporando elas na nossa estrutura psíquica. Tá? Então, este pensamento que você teve, esse insight que você teve, essa nova forma de enxergar as coisas para viver diferente, não é que você criou isso, tá? Mas à medida que você foi evoluindo, passando pelos seus sofrimentos, enfrentando as suas dificuldades, você foi observando pontos novos no universo. E dentro desta observação, desses novos pontos, você conseguiu construir fórmulas novas. E isso passa a ser seu. Então, por isso que é muito difícil vencer uma situação pela primeira vez, mas na segunda vez já não é tão difícil assim. Quem nunca perdeu uma pessoa vai sofrer muito no primeiro velório, mas no segundo vai sofrer um pouco menos, tá? Não quer dizer que vai sofrer, não vai sofrer, mas vai sofrer um pouco menos, porque sabe lidar com as coisas. E isso também acontece nas coisas menores. Quem está indo morar sozinho pela primeira vez, estudantes que passam em vestibular e vão para a República, muitos não conseguem sobreviver os primeiros 6 meses. Eu atendi alguns adolescentes em consultório que realizavam o sonho da maioria, que era passar em faculdades federais ou estaduais, e não conseguiram e voltavam. Se perdiam em drogas, se perdiam em brigas, se perdiam em paixões, sentiam falta do lar, porque não conseguiam conviver fora daquilo, porque era difícil. Tá? Então, tudo aquilo que nós vamos fazer a primeira vez implica uma observação nova, e essa observação nova dá trabalho, porque eu não sei o que eu estou buscando quando eu estou diante de algo novo. Só que no universo tem todas as respostas para tudo o que eu preciso. O que acontece é que nem sempre eu tenho o conhecimento básico para compreender o conhecimento intermediário e então o avançado, que é o que vai promover a real mudança. Então, eu primeiro preciso passar pelos pequenos sofrimentos para conseguir vencer os grandiosos, tá? Quando acontece de uma situação muito maior do que eu dou conta se apresentar para mim, é aí que eu posso estar diante da loucura, diante da minha sombra manifesta, eu cometo homicídio, suicídio e tal. Mas aí tem um ponto que a pessoa pode falar, mas está lá que Deus não dá fardo maior do que nós podemos carregar. E realmente não dá. Só que, concomitante a isso, tem o livre-arbítrio. Ele não dá, mas na minha arrogância eu posso ir lá e tomar a força. Não é pro meu bico, mas eu vou lá e me meto a fazer. Aí eu não dou conta e acabo enlouquecendo ou acabo entrando em processos psicológicos bem mais adoecidos em razão de buscar uma vivência avançada sem dispor dos conhecimentos básicos relacionados àquilo. Tá? Estabelecendo a ordem que se consubstanciou na realidade do ser pensante. Então, isso que eu sou hoje, naturalmente é mais do que eu fui ontem, tá? Mas não é mais porque eu fui criando coisas, é mais porque eu fui tendo a habilidade de perceber as coisas que já existiam. Aí eu agrego. Pode ver que quando nós temos uma dificuldade, nós vamos pedir conselho para o pai, para a mãe, para o vizinho, para a namorada. Este ato de buscar o conselho é procurar um ponto de vista que eu não enxergo. O que acontece? Na maioria das vezes, quando nós vamos buscar o conselho de alguém, nós queremos que a pessoa fale o mesmo que nós já fazemos.
Eu não quero ouvir algo diferente, mas nesse momento eu acabo ouvindo, né? Aí eu brigo com a amizade, falo que meu pai não sabe de nada, mas em dado momento aquela informação fica, tá? Como nós já vimos, aquela informação que foi registrada, que foi percebida por mim e ficou registrada no meu espírito, não se perde, tá? Então, como eu coloco aqui, né? Aquilo que foi visto não pode ser desvisto. Por mais que eu vire a cara para aquela pessoa, porque eu não gostei do comentário dela, eu não vou conseguir mais me desfazer daquele comentário e ele naturalmente vai sendo elaborado no meu inconsciente e em dado momento vai produzir mudança. Pode ser culpa, arrependimento, remorso, motivação. Em cada um vai se manifestar de uma forma. Para auxiliar nessa compreensão, no livro A Gênese, que eu deixo aqui bem claro isso, tá? O livro A Gênese, na minha opinião, é o livro mais difícil dos 5 de Kardec, tá? Tirando a Revista Espírita. Estou falando do Pentateuco. Este livro é difícil compreensão, dá muito trabalho, porque ele é muito científico, mas é lá que você encontra as respostas, tá? Para quem quiser buscar respostas, como o universo se criou, o que é Deus, é ali onde tem as respostas mais claras nesse sentido, tá bom? Mas ele é difícil de ler, é legal ter um dicionário ao lado, é legal lê-lo com um tablet ou com um computador aberto para você pesquisar certas coisas no Google, porque sozinho é bem difícil, mas na Rede Amigo Espírita tem alguns estudos também, tá? Desse livro que pode ajudá-los. No capítulo 2, Deus, da natureza divina, está escrito assim, no item 8. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-lo, ainda nos falta o sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração do espírito. Mas, se não pode penetrar na essência de Deus, o homem, desde que aceite como premissa a sua existência, pode, pelo raciocínio, chegar a conhecer-lhe os atributos necessários, porquanto, vendo que ele absolutamente não pode ser, sem deixar de ser Deus, deduz daí o que ele deve ser. Por que eu coloquei essa passagem? Porque voltando aqui, remontando-se à origem dos mais remotos passos, encontra-se a presença do psiquismo originado em Deus. Bom, então se o nosso psiquismo origina em Deus, o que é Deus? E aí está lá na Gênese, que nós não temos condições de sondar a natureza íntima de Deus, porque nos falta o sentido próprio, que só adquiriremos por meio da completa depuração do espírito. Temos condições de perceber o que é Deus em sua essência, nós temos condições de perceber assim, o que não deve ser. Tá? É por isso que eles colocam aí nessa parte da Gênese. Por que é pelo raciocínio? Porque eu devo compreender que existem coisas que ultrapassam a habilidade humana, que elas têm que ter sido criadas por algo. E quando eu vou tentando encontrar uma criação perfeita, eu vou indo até o infinito, e em dado momento eu vou ter que encontrar. Tá? Então, se eu chego num ponto e penso, existe uma força que criou o universo, tá? Mas essa força tem momentos onde ela é colérica, onde ela é raivosa, como o Deus colocado no Velho Testamento mosaico. Então tem que haver uma coisa acima disso. E acima disso, enquanto eu não chegar em um objeto, uma essência, um ser que responda por todas as coisas, que ultrapasse o limite do infinito, eu não consigo compreender com clareza o que é Deus. Então é por esse raciocínio que eu vou chegando a conclusões que vai chegar uma hora que o meu pensamento não encontra mais respostas. E após aquilo ali é que eu tenho o conceito do que é Deus. É por isso que não se trata de uma imagem antropomorfizada, né? Um homem ali, mas sim um ser, uma coisa que ultrapassa a nossa compreensão. Não que ele se esconda de nós, mas como eu disse, nós não temos o conhecimento prévio para entender o que é Deus. Só para deixar isso mais claro. Como é que você diz que nós não temos o conhecimento prévio para entender o que é Deus? Porque nós temos algumas manifestações que nos dizem que Deus é amor, e nós não sabemos amar. Nosso amor é egoísta, é possessivo, é narcisista na maioria das vezes, é do meu jeito, tem que ser, se eu sou rejeitado eu sofro, eu não quero ser contrariado, eu não quero ser deixado de lado. Então, se nós ainda não conseguimos compreender com clareza o que é Deus, nós não vamos conseguir compreender o que é uma essência criadora do universo. Tá? Quando nós conseguirmos sair desse movimento
egoísta, de amar ao outro, mas não aquela mulher bonitinha, não aquele cara por quem eu estou apaixonada, mas a humanidade de forma geral, quiçá, os seres que permeiam o universo, aí nós vamos ter uma condição melhor de entender o que é Deus. Então, um dos preceitos básicos para a compreensão de Deus é o amor. Enquanto não soubermos o que é o amor, não saberemos o que é Deus. Continuando na Gênese, agora já no item 12. Dizemos, a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, porque o homem, nada mais conhecendo além de si mesmo, toma a si próprio por termo de comparação para tudo o que não compreende. São ridículas essas imagens em que Deus é representado pela figura de um ancião de longas barbas e envolto num manto. Tem o inconveniente de rebaixar o ente supremo até as mesquinhas proporções da humanidade. Pesado? Pesado por quê? Porque bate no ego, né? Então, quer dizer, por que Deus é antropomorfizado? Ou seja, colocado na forma de um homem humano? Porque é isso que nós compreendemos, né? Nós somos criados a pensar que dentro da cadeia alimentar e da escala evolutiva, o humano é o principal. Tanto que quando existem esses filmes de alienígenas, eles sempre são horrorosos na nossa ótica e sempre são agressivos. Vem um ET e invade a Terra, quer saquear tudo, porque esses somos nós. Os europeus chegam no Brasil, querem saquear tudo, chegam na África, querem saquear tudo. Aí o Brasil começa a chegar tudo tem que ser saqueado, né? Os políticos saqueiam nossos recursos, assim, tudo muito saqueado. Então, quando nós vamos projetar alguém que vem de fora, é natural que ele seja projetado com essa imagem de que ele vai roubar os nossos recursos e matar as nossas famílias. Mas pela lógica, se uma raça desenvolvesse a ciência a ponto suficiente de ultrapassar a velocidade da luz e conseguir visitar outros planetas, dificilmente o moral deles seria pior do que o nosso, porque a evolução caminha muito próximo. Eu posso desenvolver a intelectualidade e a moralidade de maneiras diferentes, mas pensar nesse abismo tão comprido, tá? Onde eles conseguem atravessar o universo e eles são perversos, isso é muito difícil, tá? É muito mais provável que um ser que venha de outro planeta seja amoroso, seja compreensível e venha para nos ensinar e trocar algo, né? E não para nos saquear. Mas da mesma forma que nós fazemos com os extraterrestres, nós fazemos com Deus. Colocamos Deus como passional, ele vai jogar raio em quem não ama ele, porque isso é o que nós fazemos. Se você não me ama, então você merece sofrer. Ele não vai ouvir quem não ora para ele. Então, assim, esse pessoal muçulmano, eles estão todos perdidos, quando na verdade a religião é uma criação humana, né? Isso que nós compreendemos de Deus é antropomorfizado pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, quando na verdade ele não se importa com isso, né? Ele se importaria muito mais com as ações, e Jesus falou isso o tempo todo. Não é o que entra pela boca, né? É o que sai dela que define o que está no coração. Mas nós ainda vamos caminhando no sentido de talvez um dia compreender isso com mais clareza, tá? Olha ali, a Rita diz que quando trovejava... Aqui. Vitor, quando criança, minha mãe, quando trovejava, dizia que Deus estava zangado. Isso me dava medo. Com certeza. E quando a mãe falava, não fica fazendo careta perto do espelho, que se um anjo falar amém, sua boca fica torta. Quer dizer, que anjo é esse que quer ver minha boca torta, né? Então, essas são porque nós fazemos isso, né? Eu quero que o outro se lasque se ele não gosta de mim. A pessoa roubou meu emprego, na minha ótica, é melhor que eu, então tomara que o pneu do carro dele fure. Ficou com meu marido, tomara que seja traída. E fica todo esse processo. E aí nós projetamos que Deus também seja assim, né? Então fica, nossa, eu fiz uma coisa errada, eu bebi, eu fumei, eu assisti pornografia, eu vou ser punido e vai dormir com culpa. Tem gente que não consegue nem fazer oração. Não, eu tô com gosto de cigarro na boca, eu nem vou orar porque Deus não vai me ouvir. Isso é muito uma projeção do nosso egoísmo, né? Como se fosse um pai que vai dar bronca porque nós não respeitamos a vontade dele. E não é bem assim, né? Ainda na Gênese, no 19 agora. Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana, é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente,
soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições e não pode ser diverso disso. Está na Gênesis isso aí. Não pode ser diverso disso, tá? Então vamos lá. É a inteligência suprema e soberana. O que é soberano? Soberano não é aquilo que se impõe, tá? Quando você, por exemplo, está numa briga e a pessoa, você sabe que você está certo, mas a pessoa quer estar certa e ela vai até o fim para provar que está certa. Ser soberano muitas vezes é fazer o que Jesus falou, dar a outra face. Você está me dando ódio, eu vou te dar o amor. Você está me dando a intolerância, eu vou tolerar você, porque eu dou a outra face da moeda. Dando a outra face, eu estou sendo soberano, né? Para a pessoa, eu ganhei a batalha, eu ganhei a discussão, eu sou bonzão. E na verdade, a soberania muitas vezes está na humildade, está em entregar o troféu para quem precisa mais dele, quando na verdade você não precisa idolatrar os bens, né? O carneiro de ouro, muitas vezes ele está representado nessa: eu tenho que ganhar a discussão da minha esposa, eu tenho que mostrar para o meu filho quem manda, e a soberania está muitas vezes em abrir mão disso e deixar que a criança brinque com o brinquedo, né? Que é importante para ela, enquanto você fica com o que importa de verdade. É único, porque se ele não fosse único, ele competiria. E aí que entra uma das maiores rachaduras, né, uma das maiores cisões no conceito católico do cristianismo. Porque o diabo é colocado como igualmente potente a Deus. Temei o diabo, porque o diabo, tinhoso, ele te faz fazer as coisas. O diabo vai te levar para o inferno. E assim, se o diabo tem todo esse poder, então ele tem tanto poder quanto Deus. Se na própria palavra está escrito que o diabo era um anjo que se rebelou e pelo livre-arbítrio foi colocado para baixo, né, então em tese ele é uma criação de Deus. E a criatura nunca supera o Criador. Não tem como, é incoerente. Então, esse poder absurdo que dão ao diabo já mostra uma incoerência, dividindo o poder com Deus, quando, na verdade, para que seja Deus, tem que ser único, não pode haver uma competição de poderes, senão não seria Deus. Deveria existir algo, se esse poder existisse entre Deus e o diabo, deveria existir algo além desses dois, e isto seria Deus. Olha aqui o Sérgio Teixeira participando. Vitor, gostei. Quando faço algo errado, eu tenho receio de orar. Vou parar com isso. Pode parar porque tá lá, né? Quando Jesus fala que veio para os doentes, porque os sãos não precisam de ajuda. Então você não precisa orar quando tá tudo bem só. Quando tá pior, quando a coisa tá feia, quando você caiu nos seus vícios, quando você falou um monte de palavrão, brigou com alguém, é nessa hora que você precisa orar, porque este sentimento de ser rejeitado, porque não supriu as expectativas de Deus, é um sentimento humano, né? É totalmente incoerente com esta bondade, ó, soberanamente justo, tá? Eterno, porque se ele foi criado por alguém, ou seja, se ele começou em algum ponto e depois chegou até outro, então não é Deus. Para que seja o conceito de Deus, ele não pode ter começo e ele não pode ter fim, senão ele foi criado por algo. Imutável, imutável e imaterial. Imaterial porque se ele fosse material, ele estaria sujeito às mudanças ocorridas na matéria, às influências naturais da matéria. Portanto, ele não pode ser material. E se ele não sofre tais mudanças, porque ele tem que ser soberanamente justo e perfeito, ele não pode então ser mutável. Ele é a mesma coisa e sempre será. Sempre foi e sempre será. Ele não vai ficar chateado, ele não vai virar as costas para você, ele não vai melindrar e ele não vai te punir. Por quê? Soberanamente justo e bom. Mas muitas das pessoas confundem o conceito de justo com bom. Por isso que ali está colocado que é justo e bom. Quando você coloca uma roupa que não te serve direito, você fala que ela está justa, né? Ah, essa roupa ficou justa. É isso que é o justo, tá? É apertado, é difícil, tá? A porta estreita que está colocada ali no Novo Testamento. A justiça de Deus é assim, não tem como você passar na malandragem, no fingimento. Você vai pagar exatamente pelo que você fez. Se você investiu
Amor, você vai sacar amor. Se você investiu ódio, você vai sacar ódio. É uma justiça, tá? É apertado, não tem espaço para essa folga, tá? Então, da mesma forma que nós projetamos a capacidade que um filho tem de passar o pai para trás, nós ficamos pensando que vai dar para passar Deus para trás. Não dá. Se você matou 50 pessoas numa vida passada, não necessariamente fazer palestra nessa vida, beleza, agora você está totalmente livre disso. São coisas diferentes, tá? Penas que vão se amenizando, mas Deus não cai no nosso chaveco, não cai na nossa malandragem, porque Ele é justo. E bom, tá? Infinito em todas as perfeições. Só voltar aqui no bom, se ele caísse na nossa malandragem, ele não seria bom, ele seria corrupto, tá? Então, para que ele seja bom, ele não pode cair no nosso choro. E tem gente que fica, se minha vida não mudar, eu vou me matar, pensando, se Deus ouvir isso, talvez ele mude a minha vida, porque ele não quer que eu me mate. Ele realmente não quer que você se mate, mas ele não pode se corromper pela sua birra, ele não pode se corromper pela sua chantagem, porque isso o tornaria mal, se ele se corrompesse com a sua chantagem. Infinito em todas as perfeições e não pode ser diverso disso. Pronto, então por que eu coloquei isso aí, como eu já disse? Porque é daí que nosso psiquismo originou. Tá? O nosso psiquismo é projetado para vibrar e emanar, alcançar este grau de compreensão. E aí é que você pega esse slide depois e dá uma olhada. Tá? Aí você vai perceber quão longe você está de Deus. Eu sou uma inteligência suprema e soberana? Eu sou único, eu sou eterno, eu sou imutável, eu sou imaterial. Não, pelo corpo físico, nós temos um corpo físico que mal consegue andar direito e qualquer lesãozinha nas articulações já nos deixam acamados, então imagina quão longe nós estamos de ser imateriais. Onipotente, não conseguimos nem lidar com as doenças que aparecem, né? Soberanamente justo e bom, isso eu não preciso nem falar. Infinito em todas as perfeições? Não. Então, pelo menos eu falando de Vitor, eu estou bem distante de Deus. Nesse sentido, se o meu psiquismo traz essa semente, se o meu psiquismo traz este potencial, eu ainda tenho que trabalhar muito para começar a sentir isso como uma verdade. Continuando então em Joana. Etapa a etapa, através dos vários reinos, essa consciência embrionária desdobrou os germes da lucidez latente até ganhar o discernimento vasto, plenificador. Etapa a etapa, através dos vários reinos, essa consciência embrionária. Que vários reinos ali? Nós estamos falando do reino mineral, do reino vegetal, também está na Gênese, tudo isso aí, tá bem esclarecido lá, como vai sendo feita a criação, é um processo difícil. Aqui, ó, a Maria Araújo complementa. É imagem e semelhança dele? Somos imagem e semelhança de Deus? Exato, somos criados para ser. O problema é que nós achamos que Deus é a nossa imagem e semelhança. Esse é o erro. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, então significa que ele tem barba e tal. Quer dizer, mulher já ficou para trás, né? Deus é masculino. Não pode ser. Nós somos imagem e semelhança dele, mas uma imagem distorcida, uma imagem desfocada, uma imagem que ainda não permite que a luz passe branca. Tá? Tem um CD da banda Pink Floyd, o Dark Side of the Moon, que a luz mostra esse prisma, né? Que a luz entra branca e ela sai naquela forma de arco-íris do outro lado. Quer dizer, nós ainda não conseguimos transmitir essa luz da mesma forma. Quando a luz bate no Vitor, ela se distorce, tá? Então, quando alguém vem me dar um elogio, talvez isso se distorça para vaidade, ou para desconfiança, ou para o sentimento de inveja, mas ainda não é aquela coisa que passa por mim, assim, como, não, mexe, machuca, porque nós somos ainda muito materiais. Josiane também. Por isso é que se diz que Deus não perdoa, porque ele não se melindra, não se incomoda, não perde a harmonia. Josiane Barros, correto, porque isso quem faz somos nós. Né? Ele é justo, perfeitamente justo, soberanamente justo, e não importa o que eu faça, eu vou colher segundo as minhas obras e ponto final. Qualquer alteração nisso tiraria dele o caráter de Deus.
o dele da essência, né? Porque nós temos essa leitura machista, dele, é ele, mas isso é uma forma de pensar nele, nesse ser, tá? Não nele, homem lá, sentado no trono. Tá? Essa consciência embrionária desdobrou os germes da lucidez latente, ou seja, estava adormecida, até ganhar o discernimento vasto, planificador. Hoje nós temos um discernimento vasto e planificador, mas ainda não sabemos utilizá-lo. Comparados a espíritos superiores, ainda estamos engatinhando, mas comparados a princípios vitais que estão em plantas, que estão em minerais e que estão em animais, nós já estamos bem à frente disso, já é muito mais fácil, muito mais tranquilo. Agora também no livro A Gênese, só que agora no capítulo 10, tá? Gênese orgânica, a escala dos seres orgânicos. No item 28. Por pouco que se observe a escala dos seres vivos, do ponto de vista do organismo, é-se forçado a reconhecer que, desde o líquen até a árvore e desde o zoófito até o homem, há uma cadeia que se eleva gradativamente, sem solução de continuidade e cujos anéis todos têm um ponto de contato com o anel precedente. O que nos falta na parte do desenvolvimento paleontológico, né, e da arqueologia, né, neste movimento da antropologia também, é este elo perdido. Né? Tem o macaco e depois tem os seres humanos, mas eles ainda não conseguiram encontrar esse elo perdido, porque esse elo existe. Tá? O que é colocado aí na Gênese? Que nós, qualquer que seja o menor organismo vivo que existe, ali um zoófito, nós temos uma ligação com ele que não é interrompida em momento algum. Tá? Nós partimos dali e nós estamos aqui hoje, tá? Como se fossem várias cadeias de anéis, vários elos de uma corrente, que não pode haver um buraco nessa corrente. Ela tem que ser contínua. Então, para que nós façamos esse trajeto, venhamos desde o movimento primitivo e rudimentar até essa evolução que hoje nós chamamos de ser humano, que pode ser o ser mais evoluído do planeta Terra, mas que não é o ser mais evoluído do universo. Tá? Talvez aqui no planeta Terra o máximo que dê para chegar é a ser humano como um desenvolvimento fisiológico, biológico, mas fora daqui outras opções com certeza vão fazer sentido, principalmente aquelas menos materiais que já nos são relatadas por espíritos superiores. Certo? Aqui, a Thalita Silva coloca assim, ó. Lendo a Bíblia esses dias, notei que Jesus tinha opinião. Ninguém o tirava do caminho dele. Além de ter opinião, Thalita, ele era assertivo. E muitas pessoas confundem isso com teimosia. Ah, então ele era arrogante, ele era intransigente. Não, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele não se deixava corromper. Porque se ele se deixasse corromper por dó, por pena, ou desse preferência para alguém em detrimento de outro, aí ele não poderia ser um enviado de Deus. Ele não poderia ter rejeitado a prostituta. Ele tinha mesmo que tê-la levantado do apedrejamento, porque senão ele não seria Deus. Ele não poderia não chegar perto de um leproso. Ah, não, você está com lepra, não pode, porque ele estaria fazendo acepção de pessoas. Tá? E é isso realmente o que o fez confirmar a sua condição de emissário de Deus, né? Alguém que está vindo colocar em prática o mais próximo que se pode chegar de Deus, portanto, soberanamente justo, bom, imutável, né? Se mantendo sempre firme no seu propósito, foi até o fim sem vacilar, né? Deixando claro que em dados momentos ele sofreu emocionalmente, tá? Pai, afasta de mim esse cálice, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, quer dizer, teve um envolvimento emocional, mas no que diz respeito à conduta, nós não temos relato de transições perversas de Jesus. E então, ó, aqui, bom, pensando então nessa questão do desenvolvimento do ser biológico,
Vamos colocar aqui a participação do Arnaldo. O André Luiz, na Evolução em Dois Mundos, traz um comentário. Da monada celeste até os dias atuais, demandamos mais de 14 milhões de séculos. Nós não temos condições de compreender o que são 14 milhões de séculos, sabe por quê? Porque nós estamos em um estágio infantil da evolução no plano espiritual. Sabe quando você viaja com o seu filho e ele fica perguntando toda hora, já chegamos? Já chegamos? Aí você fala, calma, faltam 50 quilômetros. E aí 5 minutos depois, já chegamos? Ele não tem noção do que são 50 quilômetros. Nem 2, 3 horas. Então, nós também não temos noção do que são 14 milhões de anos. Nós compreendemos o que é um século, porque nós vivemos próximos a isso. 100 anos, 90, 80, mas 350, 600 anos, nós não conseguimos. Tanto que quando os diretores tentavam fazer filmes sobre o futuro, eram filmes que não batiam. Se você assiste De Volta para o Futuro, neste ano de 2015, ele já voava em skates voadores, e nada disso está acontecendo. 2001, uma Odisseia no Espaço, nem se fala. Quer dizer, eles iam muito porque não tem condições de preencher o quanto vai chegar a nossa ciência, e nós também não temos condição. Já era para estarmos na era dos Jetsons, andando em carros voadores, mas nós estamos aqui arrebentando o amortecedor no carro em asfaltos esburacados. Quer dizer, dá para saber com clareza? Nós não temos essa precisão de espaço-tempo. Mas não é uma coisa da noite para o dia, com certeza um zoófito virar um ser humano. Tá? Mas isso é só para compreendermos que existe uma ligação entre todos os seres. Voltando então a Joana. À medida que a complexidade de valores se torna unificada na sua atualidade, surgem no comportamento do indivíduo, por atavismo das experiências anteriores, os conflitos e os distúrbios que respondem na área psicológica pelos muitos problemas que o afligem. O atavismo nós já vimos aí em estudos anteriores, tá? São essas repetições ancestrais. Então, à medida que a complexidade de valores se torna unificada na sua atualidade, surgem no comportamento do indivíduo, por atavismos das experiências anteriores, os conflitos e os distúrbios, que respondem na área psicológica pelos muitos problemas que o afligem. Então, tudo aquilo aquela complexidade de valores, muitas coisas que que podia fazer, antigamente podia matar, podia estuprar, podia queimar na fogueira, o homem podia escolher a mulher que quisesse, levar para casa, ou ele chegava pro pai da garota, eu vou casar com a sua filha, a menina com 13 anos de idade já tinha o futuro dela definido, e à medida que a moral vai se fazendo e que os valores vão se unificando, que as pessoas vão tentando combater o racismo, a homofobia, o sexismo, começa a gerar conflitos, não só em homens e mulheres, não só em negros e em brancos, mas em qualquer espírito que está numa vestimenta diferente. Porque se eu sou um espírito racista e encarno na pele negra, naturalmente eu vou ter muito sofrimento com isso, porque o racismo está em mim. Tá? E da mesma forma, se eu sou machista e encarno mulher, eu vou encontrar muita dificuldade. Tá? Claro que existem também mulheres machistas, homens feministas, Nós estamos falando aqui de um conceito muito maior, mas à medida que nós vamos evoluindo para essa unicidade de pensamento, que é o amor apesar das diferenças, os conflitos começam a aparecer, os preconceitos, em outras palavras, a nossa sombra começa a se tornar manifesta, e aquele indivíduo que é santo nas relações do dia a dia, quando se vê num problema no trânsito, solta demônios que ele jamais imaginou existirem dentro dele. E aí ele descobre o quão atrasado ele está nessa evolução moral. Voltando ao livro. Faça então indispensável, ao adquirir-se o conhecimento de si, o aprofundamento da busca da sua realidade, deslindando os complicados mecanismos viciosos que impedem a marcha ascensional e não o levam à realização total. Então, faça indispensável, ao adquirir-se o conhecimento de si, o aprofundamento da busca da sua realidade. Nós estamos aqui buscando o autodescobrimento com este livro. E este autodescobrimento vai nos trazendo informações novas a respeito de nós mesmos. E aqui eles então trazem essa informação. O que eu preciso fazer com este conhecimento que eu adquiri a respeito de mim? É indispensável que eu me aprofunde na busca da sua realidade.
tá? E aí eu vou entrar em contato que eu não sou vítima, que eu não sou um pobre coitado, que eu sou algoz, que eu também causo sofrimento, que eu também falhei, que eu sou responsável por tudo isso, e aí eu vou conseguindo entender essas conexões desses mecanismos viciosos que impedem a marcha ascensional, né? Ou seja, de ascender, de ir para cima, para o alto, e não nos levam à realização total. Mecanismos viciosos. O fumar, o beber, a pornografia são assim, sintomas dos mecanismos viciosos que começam antes, tá? É o meu mecanismo vicioso de sempre achar que eu estou certo, sempre achar que vão me trair, sempre achar que as pessoas vão me passar para trás, sempre achar que eu sou o que mais está sofrendo aqui no trânsito, fico buzinando, eu tô com pressa, eu tenho que chegar, como se os outros estivessem fazendo piquenique dentro do carro, né? São nesses movimentos que eu vou percebendo os mecanismos viciosos, porque eu saio de casa, fico nervoso com o trânsito, fico nervoso com o meu chefe, chego em casa nervoso, brigo com a minha esposa e eu não consigo me realizar. Eu estou no emprego que eu queria ter, mas eu sou infeliz. Eu moro na cidade que eu sonhava morar, mas eu sou infeliz. E aí eu vou sempre encontrando empecilhos para me sentir pleno com as escolhas que eu mesmo fiz. Aprofundamento, então. Continuando, os impulsos orgânicos propelem sempre para a comodidade, a satisfação dos instintos, o imediatismo do prazer, a prejuízo da meta essencial, a libertação dos processos determinantes dos renascimentos carnais, que são as paixões primitivas. Então, os impulsos orgânicos, aqueles que vêm do nosso organismo, onde tem órgãos, nosso espírito não tem órgãos. Então, ela está falando também destes impulsos biológicos. Propelem sempre para a comodidade, a satisfação dos instintos, que também foi trazida por Freud como o id, tá? Que sempre quer satisfazer os instintos. O objetivo é, sempre que eu estiver sob tensão, eu tenho que transformar essa tensão em prazer, ou extinguir a tensão, ou transformá-la em algo que seja prazeroso para mim. Não importa se eu vou passar por cima de você, se eu vou sabotar, se eu vou sacanear, se eu vou furtar, o importante é que eu me sinta bem. Então, é esse indivíduo que estaciona na vaga do deficiente porque ele não quer esperar na fila, é esse indivíduo a mulher que se faz de grávida para passar na frente no banco, são essas pessoas que vão se manifestando nisso aí. Tá? A pessoa que baixa livro, filme, pirata, porque não quer ter o trabalho de alugar nem gastar dinheiro. Aqui causa prejuízo na meta essencial. Qual que é a meta essencial? Portanto, aquele objetivo que vem na nossa essência, a libertação dos processos determinantes dos renascimentos carnais, que são as paixões primitivas. Então, é isso que nós estamos aqui para fazer. Eu não estou aqui para ser rico, eu não estou aqui para ser o pegador de todas as mulheres do mundo, eu estou aqui para me libertar das paixões carnais, né, para que eu não precise mais encarnar. Eu não vou conseguir isso nessa encarnação, mas essa é a meta essencial do espírito, que a encarnação não se faça mais necessária, que ela possa ser missionária, mas que ela não precise ser probatória ou expiatória, né? E eu vou conseguindo isso à medida que eu me liberto das paixões, mas eu não consigo fazê-lo se eu me envaideço em estar rico, se eu me envaideço em ser bonito, se eu me apego no prazer que as drogas trazem, que o sexo fácil traz, que o poder traz. Isso são só manifestações de pessoas que ainda estão bem atrasadas naquilo que realmente importa para o espírito, porque elas se confundiram e estão vivendo aquilo que importa para o organismo, tá? Dando mais importância aos órgãos que são materiais e, portanto, distantes de Deus, do que ao espírito que tende a ser imaterial pela depuração e, portanto, mais próximo do divino. Então, aqui para complementar, nota do expositor, tem a imagem do Isaac Newton, tá? 1642 a 1727. Foi um cientista inglês, mais reconhecido como físico e matemático, embora tenha sido também astrônomo, alquimista, filósofo, natural e teólogo. Este é um slide que eu coloco, inclusive, naquela palestra Porque Nascemos no Brasil. Eu achei interessante trazê-lo pelo seguinte, ó. Primeira lei de Newton, princípio da inércia.
Todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Princípio da inércia. Então, eu vou voltar aqui, ó. Em Joana, os impulsos orgânicos propelem sempre para a comodidade. Tá? Então, isso confirma uma lei natural, que é a lei de Newton, com o princípio da inércia. Todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Então, quando eu penso, mas ele fala que o corpo fica em movimento. Sim, este movimento que já estava determinado. Então, significa que também é cômodo para mim. A lei da inércia não diz respeito só à preguiça e ao não fazer nada. Ela diz respeito também a fazer as coisas sempre do mesmo jeito, sem mudança. Sempre dando bronca no filho pelo mesmo motivo, mas nunca escutando ele. Sempre colocando a culpa da alimentação nas outras pessoas, da minha obesidade nas outras pessoas, mas nunca na minha ansiedade. Eu não vou fazendo diferente, eu fico querendo mudanças. Tá? Então, pela lei da inércia, onde eu estou, eu vou continuar, a não ser que uma força altere a minha trajetória. Em velocidade, em trajetórias, em direção, isso não importa. Mas se eu não receber uma força exterior, eu vou continuar onde eu estou. Então, quando você vem aqui para o estudo, esse estudo dá uma cutucada na sua trajetória. Esse e qualquer outro estudo que você participe, ele dá uma cutucada na sua trajetória e você não consegue sair a mesma pessoa. Tá? Você pode escolher desistir do estudo, como você já fez com várias outras coisas, ou você pode escolher enfrentá-lo, vivenciá-lo, e aí o seu destino também será diferente. Tá? Então aí nós temos, todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme, ou seja, do mesmo jeito em linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Essa força pode ser um estudo? Pode, mas também pode ser um câncer, pode ser um diabetes, pode ser um acidente de carro. Tá? O filho do cara faz 18 anos, ele dá a chave do carro pro menino, sabe que o menino bebe, mas é normal, é da fase. Aí o menino sofre um acidente de carro, desencarna, porque estava bêbado. Aí o de 16 anos, quando fizer 18, provavelmente já não vai pegar o carro. Ou seja, o que ele fazia foi alterado por uma força exterior. Então, pessoas que modificam completamente a forma de enxergar o mundo quando descobrem que estão doentes, tá? Quando descobrem que tem um diabetes, quando descobrem que tem um câncer, quando são tomadas por um hiper ou um hipotiroidismo, quando tem um cálculo renal, aí ela começa a perceber, então quer dizer que eu tinha que tomar água? Nunca me preocupei em tomar água, e aí é que nós vamos aprendendo, tá? Continuando em Joana. A atração pelo mundo exterior conduz, por sua vez, a inumeráveis distonias emocionais que atormentam e desvairam o indivíduo, afugentando-o de si mesmo num rumo difícil de ser mantido. Tá? Olha aqui, a atração pelo mundo exterior conduz, por sua vez, a inumeráveis distonias emocionais que atormentam e desvairam o indivíduo, afugentando de si mesmo, portanto, do mundo interior, num rumo difícil de ser mantido. Essa atração pelo mundo exterior é essa coisa que eu falei, de vaidade, de poder, de sexualidade. Eu vou me sentindo atraído por isso. Então, quando eu vou em direção ao mundo exterior, muitas vezes eu abandono o mundo interior. Eu fico corrompido, destruído, destronado do meu crescimento. E aí eu vou sofrendo as consequências, né? Da cirrose, do efizema, do infarto, ou da tristeza, da depressão, do abandono, de brigas judiciais para ver quem vai ficar com dinheiro, porque se casou com a mulher só pelo corpo dela, e agora ela está lá, não queria nem saber, também só casou com ele pelo dinheiro. Então as pessoas vão arrumando sofrimentos que não precisariam ter em razão dessa atração que tem pelo mundo exterior, porque a hora que olham pro mundo interior, ele tá tão feio, tão bagunçado, tão negligenciado, que eu fecho aquela porta, Deus me livre, eu não vou fazer faxina hoje, eu vou lá no bar beber, né? E aí eu vou desviando de mim mesmo, fugindo do meu mundo interior,
e muitos acabam desencarnando sem ter produzido mudanças significativas em si mesmo, que não sejam as traumáticas e dolorosas. Continuando. Somente através de um grande empenho da vontade é possível olhar para dentro e pesquisar as possibilidades disponíveis para melhor identificar o que fazer, quando e como realizá-lo. Para vocês que estão ouvindo só o áudio aí, o somente eu deixei em negrito. Por quê? Porque é somente através de um grande empenho, não tem outro caminho. Se tivesse outro caminho, eles colocariam um dos caminhos, mas eles colocaram somente através de um grande empenho da vontade é possível olhar para dentro, tá? Não é pouca coisa, você não vai fazer isso sentado aí na rede, na beira da praia, né? Simbolicamente falando, claro, mas tem que haver um grande empenho, vai ser doloroso, vai ser cansativo, vai ser pesado, se está sendo fácil, alguma coisa você talvez não esteja fazendo, porque o objetivo é que seja difícil, tá? Não que seja doloroso necessariamente, mas difícil. Parei com o meu vício, parei de falar mal dos outros da noite para o dia. Sempre há um campo para recaída, né? Por que eu falo isso? Porque, se você faz esse empenho e tem coragem de olhar para dentro, deixando as atrações que sente pelo mundo de fora, tá? Em outras palavras, corta essa maconha que você fuma por uma semana para ver quem você é de verdade. Fica uma semana sem beber para ver quem você é de verdade. Ou 15 dias. 15 dias sem chocolate. Fica 15 dias sem gritar com a sua esposa. Fica 15 dias sem fazer o que você mais faz para fugir da realidade interior, né? Todo dia eu vou pro bar pros amigos, vou jogar bola. Eu não estou falando que o esporte seja um problema, mas tenta parar um pouco de fugir na televisão, no computador, no Facebook e fica um tempo em silêncio. Deita lá na sua cama, fica 1h30 em silêncio. Você vai começar a perceber o quanto a sua mente tenta fugir. Vai te dar fome, vai dar vontade de ir ao banheiro, você vai adormecer, mas dificilmente você vai ficar em contato com os seus pensamentos, porque eles são dolorosos. Quem consegue fazê-lo, que seria um processo de meditação, aí vai conseguir enxergar o que está lá, pesquisar as possibilidades disponíveis e aí você vai identificar o que fazer, quando e como. Aí sim é uma mudança coerente e muito mais real do que aquela feita assim, agora eu não quero mais. Aqui na segunda lei de Newton, nota do expositor, princípio fundamental da dinâmica. A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é imprimida. Portanto, a sua mudança do hábito, do vício, do comportamento vai ser proporcional à força que você colocou nisso. Ao quanto você leu, ao quanto você se estruturou, ao quanto você teve humildade de pedir ajuda, de fazer terapia, de buscar recursos fora de você, tá? De deixar de ser a pessoa que fica sentada na casa espírita assistindo e tentar se transformar num passista, ou num expositor, ou ajudar na limpeza. Quanto você colocar de movimento, de força, em direção contrária ou alternando a trajetória dos seus comportamentos atuais, é o quanto você vai usufruir desse distanciamento do teu momento atual. Se não houver, você vai continuar onde está. E como nós somos propensos à progressão e somatizamos, se você não fizer algo pela sua mudança, o teu corpo vai fazer. E aí você vai ter uma notícia médica de que alguma doença te acometeu, você vai ser obrigado a fazer aquilo que poderia ter feito de livre e espontânea vontade. Né? Não precisa ser nessa vida, não tô aqui transformando numa visão catastrófica. Não, você vai ter uma doença. Não, talvez você desencarne tranquilamente. Mas em dado momento, se você não promover essa mudança pela autoinstrução, ela será promovida pelo adoecimento, por perdas, ou por situações que te levem à reflexão. Eu só complementar aqui, sei que já está terminando, mas quando eu trabalhava no hospital, eu atendi o senhor que quebrou a bacia. Tá? E para quem não sabe, muitas vezes quando o indivíduo fratura a bacia, ele tem que ficar 3 meses de cama, às vezes até mais, dependendo da evolução dele.
E ele chorava muito, ficou depressivo. E quando eu cheguei para encontrar ele, ele já estava bem acabado, assim, fisicamente, emagreceu, estava com uma cara bem abatida. Eu o vi como um senhor bem frágil, que ele já devia ter uns 65, mas naquele estágio ele já estava com uma cara de uns 70 e pouco. E conversando com ele, ele me trouxe isso. Rapaz, eu ter que ficar aqui nessa cama tá me fazendo perceber o quanto eu tomava água rápido, o quanto eu comia rápido, eu fazia as coisas tudo rápido, eu não sentava para almoçar, eu não sentava para jantar, eu abria a geladeira, pegava um negócio e comia, eu tomava água como se o mundo fosse acabar, e agora eu tô percebendo que aquilo não adiantou de nada. Então, ele precisou quebrar a bacia, fraturar a bacia, para parar e entrar em contato com o que ele estava fazendo. Poderia tê-lo feito sem precisar da fratura, tá? Mas não, né? E justamente por essa compulsão que ele tinha pelo trabalho é que ele quebrou, fraturou a bacia. Ele trabalhava arrumando postes e por achar que ele não precisava usar os equipamentos de segurança, acabou caindo de cima de um poste e se fraturou, por achar-se onipotente. E isso são palavras dele, tá? Não é uma interferência minha. Continuando em Joana. Trata-se essa tarefa de um desafio que exige intenção lúcida, até criar o hábito da interiorização, partindo da reflexão para o mergulho no oceano do si. Daí retirando as pérolas preciosas da harmonia e da plenitude, indispensáveis à vivência real de ser pensante. Traça-se essa tarefa, ou seja, essa tarefa de olhar para si, de modificar os comportamentos, de um desafio que exige intenção lúcida, portanto tem que ter luz, tá? Não pode ser feita na sombra, não vai ser feita esquivando da realidade. Ela é lúcida, portanto tem que estar exposta, as suas chagas, os seus vícios têm que estarem expostos para que você consiga modificá-los. Até criar o hábito da interiorização. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo até que isso se transforme em automático, se interiorize e eu não precise mais pensar sobre isso. Então, se eu xingo toda vez no trânsito, agora eu vou tentar não xingar, mas eu vou continuar pensando palavrão. Depois de um tempo, eu vou tentar pensar menos. E vai chegar uma hora que eu talvez não tenha que xingar no trânsito. Por quê? Porque eu não vou andar tão acelerado, porque eu vou sair com mais tempo, porque eu sei que onde eu moro tem tráfego, então eu não vou ficar contando que não tenha, e aí eu vou ficando soberano diante da situação. Se eu não gosto de nada daquilo, eu tento uma outra oferta de emprego, mudo para o interior, mudo para outra cidade, e isso serve para o álcool, isso serve para o tabaco, isso serve para as drogas, isso serve para o sexo, para o adultério, para tudo. Né? Tenta sempre dar um passo a menos do que você está acostumado. Quando ele se tornar normal, você dá um a menos, e quando perceber, não estará mais fazendo aquilo. Partindo da reflexão para o mergulho no oceano do si. Daí retirando as pérolas preciosas da harmonia e da plenitude, indispensáveis à vivência real do ser pensante. Tá? Reflexão, portanto, também diz respeito ao reflexo. Né? Então eu olho para o rio, para esse oceano de si, né? Eu olho para o oceano do Vitor, reflito, eu vejo a minha imagem nele, eu percebi o que tem ali, aí eu mergulho. Né? E nesse mergulho eu vou ter condições de pegar essas pérolas citadas por ela. E aí eu achei interessante trazer o seguinte, nota do expositor. A pérola é o resultado de uma reação natural do molusco contra invasores externos, como certos parasitas que procuram reproduzir-se em seu interior. Depositada sobre o invasor em camadas concêntricas, a nácar cristaliza-se rapidamente, isolando o perigo e formando uma pequena bolota rígida. As pérolas perfeitamente esféricas só se formam quando o parasita é totalmente recoberto pelo manto, o que faz com que a secreção de nácar seja distribuída de maneira uniforme. E aqui tem uma imagem das pérolas se formando dentro de uma ostra. Tá? É muito bonito, é muito valioso, a pessoa quer um colar de pérola, mas o que a pérola é na verdade? Tá? A pérola é uma manifestação de defesa da ostra para com o agente exterior que veio para lhe causar mal. A assimilação de um conceito que até então era ruim para mim, se eu consigo fazer isso, trazendo o que seria o nácar no nosso conceito psicológico, uma leitura diferenciada, outra leitura, terapia, reflexão, meditação, aí eu vou criando uma capa protetora em cima daquele movimento que me levava a me ferir,
e ele passa a não me ferir mais. E este conhecimento que eu adquiri de vencer um vício, ele se torna uma pérola, porque agora eu consigo aplicá-lo em todas as outras áreas da minha vida. Eu só preciso enfrentar a dificuldade uma vez de vencer um vício. Se eu conseguir vencer o alcoolismo, eu vou ter mais facilidade de vencer o tabagismo, porque agora eu já tenho esse recurso, eu aprendi. Então tá aqui, ó. Retirando as pérolas preciosas da harmonia e da plenitude, indispensáveis à vivência do ser pensante. E essas pérolas só chegarão quando nós vencermos pela assimilação e pela acomodação os agentes exteriores que hoje nos causam mal. Não é fugir deles, não é destruí-los, é assimilá-los. Tá? Então, esse ódio que eu sinto pelos outros, ele não vai desaparecer, ele vai se transformar em amor um dia, mas para isso eu preciso cobri-lo de novos recursos, principalmente intelectuais e emocionais. Continuando em Joana, a mente não adestrada nessa busca hesita e retrai-se, impedindo o descobrimento dos recursos inimagináveis que esperam para ser desvelados. A mente não adestrada nessa busca hesita e retrai-se, tá? Então, adestrado é treinada, é direcionada, como assim, já se transformou normal, aquilo que era um sofrimento fazer, agora já não é tão sofrimento. Quem não faz esse adestramento da mente para ter um controle dos vícios e tudo mais, hesita, retrai e impede o descobrimento dos recursos inimagináveis. Existem muitas coisas em você que você nem sonha que estão aí dentro, mas que você teme. Você não vai fazer uma palestra porque tem medo de ser julgado. Você não escreve uma poesia porque tem medo de passar por ridículo. Você é homem e não fala para o seu filho que você o ama porque não quer parecer, não quer soar gay. Então, a pessoa não vai colocando para fora os seus potenciais artísticos, intelectuais, de caridade e tudo mais, tá? Então aqui, para encerrar, eu trouxe a obra O Nascimento de Vênus, pintada por Sandro Botticelli na Itália em 1483, para que nós guardemos essa imagem, ok? Que de dentro de todo esse sofrimento, que de dentro dessa capa, dessas defesas, surgirá o nosso self, surgirá a nossa essência, tá? Amparada, direcionada, motivada pelos aspectos angelicais e pela divindade e protegida. Aí sim, nós nos tornaremos quem somos, mas temos que assimilar o sofrimento, temos que aceitar as opiniões adversas e temos que fazer uma boa elaboração daquilo que nos é dado, sem culpar o outro e nada, para que consigamos então sair dessa ostra e transformar e reconhecer a nós mesmos como pérolas de extremo valor aos olhos do divino. Ok? Então, semana que vem continuamos. Incursão na Consciência, parte 2. Muito obrigado. Um grande abraço a todos vocês aí da Rádio Amigo Espírita, do SoundCloud, do YouTube. O meu muito obrigado à Rede Amigo Espírita por ceder o espaço, por confiar no trabalho, por permitir que nos encontremos aqui. Ok? E a todos vocês que me ajudaram aqui com perguntas e com colocações, o meu muito obrigado. Continuamos então e na semana que vem nos encontraremos. Muita paz.